Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já andava estranhando o jeito dele comigo. Porque o Mauro estava tão esquisito, não sei explicar. De certo modo, já estava até imaginando que cedo ou tarde ele viria ter alguma conversa diferente comigo, porque se nota quando a pessoa muda, né? Naquele dia, lembro que ele chegou em casa bem mais cedo do que o habitual. Chegava às 8h15, só que nesse dia, antes das 7, ele já estava ali diante de mim. E já chegou com aquela cara. Eu tinha acabado de chegar também da rua. Não tinha nem trocado de roupa ainda. E quando o vi entrando, estranhei. Ué, o que houve pra você estar em casa essa hora? Com a voz estranha, ele disse que nem tinha ido trabalhar na parte da tarde. Tinha pedido dispensa pro chefe. E quando perguntei o motivo daquilo, ele respondeu: precisava pensar. Decidi o que fazer da minha vida. Não falei nada, fiquei só escutando. Mas já com aquele aperto na garganta, né? E quando ele falou que a gente estava precisando conversar, eu meio que já adivinhava o que ele teria para dizer. Até porque, repito, ele já andava mostrando que não estava feliz do meu lado. Estava insatisfeito com alguma coisa, com o nosso relacionamento. E entre uma palavra e outra, ele acabou jogando a pá de cal. Vou arrumar as minhas coisas, tá bom? Já falei até com um primo meu, vou passar uns dias lá na casa dele. Mas como assim, Mauro? Você quer se separar de mim? Falei aquilo e já comecei a chorar. Até tentei abraçá-lo, mas ele não deixou. Por favor, não complica mais. Já tá tão difícil. Eu quero sair daqui numa boa, tá? Sem brigar, sem discutir. Quero que a gente continue se dando bem, sendo amigo. Mas que amigo, Mauro? Eu te amo. Sou tua mulher. Não quero ser tua amiga. Que uma mulher apaixonada faz numa hora dessas? Choramingar, se humilhar, implora que a pessoa não se vá. E eu fiz tudo isso. Só que não teve jeito, nada do que eu fiz. A verdade é que ele estava decidido a ir embora. Isso, eu repito, eu já estava percebendo há muito tempo. Não foi daquele dia, não. E olha, foi um momento terrível para mim. Porque mesmo você tendo aquele pressentimento, é diferente na hora que acontece, né? De qualquer modo, ele saiu de casa, pediu que eu ficasse bem. A ironia foi essa, né? Ele saindo de casa, sabendo que aquilo estava me reventando por dentro, e no fim ainda pedindo que eu ficasse bem. Ele jurou que não tinha outra mulher na parada. Aliás, qual é o homem que não fala numa hora dessas, né? Falou que estava se separando de mim justamente porque queria ficar algum tempo sozinho. Só que não sei, viu? Não senti muita firmeza. Depois dos dias que vieram, eu ainda o procurei. Ainda tentei me acertar com ele de novo. Só que ele deixou bem claro que não ia mais voltar para mim. Aí eu pergunto, o que uma mulher faz numa hora dessa? Não tem como você obrigar a pessoa a voltar atrás. Até porque ele realmente não queria. Estava na cara dele que ele não queria. O problema é que, mesmo sabendo que não tinha outra coisa a fazer senão me resignar, além da saudade, da falta que ele me fazia, eu me sentia muito só ali naquela casa. Se pelo menos eu tivesse uma irmã, sei lá, uma pessoa morando comigo. Porque sabe
Sabe o que é você chegar do serviço e se sentir a pessoa mais solitária do mundo? Final de semana, então, era uma tortura. Sem contar as lembranças. Cada canto daquela casa, tudo me lembrava o Mauro. Principalmente o quarto, né? A cama onde tínhamos feito amor tantas e tantas vezes. Só eu sei quantas vezes eu chorei depois que ele se foi. Eu tinha ganhado aquele sobrado de herança do meu pai. E minha única irmã tinha ficado com uma outra casa. Um dia fui até a casa dela e falei que estava sendo difícil para mim, solitário, que eu não estava mais suportando ficar sozinha. E ela então me propôs: por que você não vem morar comigo então? Coloca aquele sobrado para alugar e se muda para cá. Essa casa é tão grande. Será? Não vai te atrapalhar? Ela me garantiu que não. E eu fiquei pensativo. Até propenso a aceitar. Porque naquelas alturas, já tinha perdido a esperança de que o Mauro fosse voltar para mim. Até porque mais de 3 meses já tinham se passado. Pensei e no final achei que seria a melhor coisa a fazer. Do contrário, acabaria enlouquecendo se continuasse sozinho. Até comentei com algumas pessoas próximas que ia fazer isso. Só que para minha surpresa, antes que eu me mudasse, um dia, eu distraída, recebi uma visita. Olha, sabe a última pessoa que você espera na tua vida? Por tudo que tinha acontecido, eu sinceramente quase tive um baque quando dei de cara com o Mauro, meu ex-marido. Imagine só o estado em que eu fiquei. Oi, Mauro. Nossa, que surpresa. Tudo bem, Josi? Será que a gente pode conversar? Olha, eu não estava acreditando. Já tinha perdido a ilusão que ele fosse me procurar de novo. Olha, eu fiquei tão eufórica. O coração cheio de esperança de que ele tivesse, talvez, quem sabe, pensado melhor, até se arrependido, por que não? E estivesse querendo pedir para voltar. A gente conversou, e entre uma coisa e outra, a certa altura ele perguntou: então, Josi, vim falar com você porque me disseram que você está pensando em morar com a Néia? Botar o sobrado para alugar? Então, é que eu andei pensando nisso, sim, até porque... Mas quem foi que te falou? Segundo ele, uma amiga que tínhamos em comum é que havia comentado com ele sobre essa minha intenção. Mas ele não quis dizer o nome dela, sei lá por quê. Quando eu entendi a sua real intenção, eu me senti tão frustrada, tão decepcionada. Imagine, eu ali pensando que ele pudesse estar arrependido, querendo pedir para voltar, quando no fim ele me veio com aquela: olha, Josi, se você realmente tivesse a intenção de alugar, aluga para mim então. Alugar para você? Mas como assim? Ué, em vez de ser para um estranho, você aluga para mim. Você já me conhece há tanto tempo. Me diga, o que você vai fazer com as tuas coisas, os móveis? Vai levar para outro lugar, lá para casa da tua irmã? Fiquei olhando para a cara dele, ainda sem acreditar. Você está falando sério, Mauro? Você me procurou só por causa disso? Ele viu a decepção no meu olhar e, meio sem jeito, confirmou. Falou que fazia tempo que estava procurando um lugar só para ele. Perguntei se ele queria morar ali sozinho. Não achava que a casa era meio grande, só para uma pessoa, mas aí ele veio com aquela. Disse que talvez um amigo fosse morar junto com ele para dividir o aluguel. Olha, vou repetir, fiquei tão decepcionada. Por um momento me passou pela cabeça
que a gente fosse se acertar de novo, que ele fosse dizer que me amava, que tinha se enganado, estava sentindo a minha falta, tinha se arrependido. Nada disso, nada disso. Ele só foi por causa da casa. Olha, meu coração doeu quando entendi o verdadeiro motivo. Respondi que ia pensar, que ia analisar e depois entraria em contato com ele para dar uma resposta. Minha vontade, no entanto, era a contrária. Sabe, em vez de dizer isso, acabei me humilhando mais uma vez. Acabei, mesmo sabendo que não devia, pedindo que ele nos desse mais uma chance. Quase me atirei nos seus braços de novo quando a gente foi se despedir. Ainda bem que contive o meu impulso, até porque ele não deu nenhuma mostra de que também estivesse querendo alguma coisa comigo. Tinha ido ali, e isso ficou muito claro, só por causa da casa. Fiquei muito mal depois disso. Aquela visita acabou comigo. Parece que a saudade se multiplicou. Porque é duro você ter aquela esperança assim que brota de repente quando você já não espera nada e depois perceber que era tudo ilusão, de novo, fantasia. Pensei muito, inclusive conversei com a minha irmã e ela me aconselhou a alugar o sobrado pro mal. Pelo fato de que ele era, pelo menos, uma pessoa conhecida. Para encurtar a conversa, mudei para a casa da Neia e concordei em alugar o sobrado para o mal. Levei algumas coisas lá para a casa da minha irmã, mas deixei a maioria dos móveis ali, até porque nem tinha como levar tudo, né? E deixar tudo lá entulhado na casa da minha irmã. Aluguei a casa já semi-mobiliada. Fiz um inventário para que quando devolvesse ele não levasse nada com ele. Fizemos um contrato, registramos no cartório, inclusive, para que tudo fosse feito assim como manto figurino. Depois que ele se mudou, sabe o que passou pela minha cabeça? Quem sabe ele também fosse invadido por lembranças dos tempos em que a gente morava junto. Quem sabe sentisse minha falta, do jeito que acontecia comigo. Sabe aquela esperança boba? Mas o tempo foi passando e nada diferente aconteceu. Ele nunca me procurou para dizer que sentia minha falta, que queria voltar. Nada. No fundo, não passava de esperança boba mesmo, né? Eu sabia. Mais ou menos uns 45 dias depois que ele se mudou para o sobrado, resolvi aparecer para conversar com ele. Até porque tinha deixado a maior parte das minhas coisas ali, né? Queria ver com ele se podia pegar mais alguns móveis. Eu não tinha ficado com nenhuma cópia de chave, de modo que cheguei diante do portão e toquei a campainha. Dali a pouco, vieram atender. Só que, para minha surpresa, para o meu espanto, não era o Mauro. Muito menos aquele amigo com quem ele passaria a morar, segundo me contou no começo. E nem podia ser, porque não era homem, era uma mulher. E tinha um detalhe que eu reparei nela e que me fez sentir até uma tontura. Sua barriga estava enorme, o que só podia significar uma coisa: ela estava grávida. Primeira coisa que me ocorreu, é claro, sabe aquela pergunta boba? Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Na minha casa? Quer dizer, na casa que eu tinha alugado para o Mauro, mas de qualquer maneira. Ela se aproximou do portão e perguntou toda simpática: tudo bem? Posso ajudar? Olha, eu fiquei tão desatinada. Minha cabeça rodou tanto que em vez de responder eu fiquei olhando para a cara dela, para aquela barriga. Ela estranhou o meu jeito
Perguntou de novo. Só que em vez de responder, apontei o dedo para sua barriga e perguntei. Sabe aquela pergunta mais idiota do mundo? Você tá grávida? Ela sorriu. Passou a mão assim na barriga e confirmou. Tô de 7 meses. 7 meses? Mas... E o pai do bebê? O Mauro? Meu marido tá lá dentro, tá tomando... Mas por que você tá perguntando? Ele tá tomando banho. Perguntei do pai da criança. E ela respondeu com o nome dele. Perguntou da maneira mais inocente possível, até porque nem imaginava quem eu fosse. Quem? O Mauro? Tá tomando banho. Era a mulher do Mauro. Era a mulher por quem ele tinha me abandonado. Tanto que ela pronunciou o nome dele quando perguntei do pai da criança. Até aí, tudo bem, ele tinha todo o direito de ficar com outra. Mas e aquela gravidez? Ela falou que estava de 7 meses. E dava para perceber pelo tamanho da barriga. Agora, se fosse verdade, significava que o Mauro já estava com ela muito antes de se separar de mim. Não sei como um caí duro ali, diante daquele portão. Eu podia ter tido outra atitude, até ter me apresentado. Dito que era a dona da casa, ex-mulher do Mauro, o pai do filho dela, que eu tinha alugado para ele. Podia até ter pedido para entrar. Esperado. O Patife saiu do banho e feito a maior cena. Quem sabe até meter a mão na cara dele. Só que não tive coragem. Na verdade, não tive forças. Me senti tão desanimada, tão mole, de tão desorientada que eu fiquei. Olhando para a cara e para a barriga daquela mulher ali diante de mim, esperando um filho. Gestação já atingindo o 7º mês. Aquilo me derrubou de um modo que eu fiquei zonza, sem palavras, sem dizer mais nada, com a cabeça rodando. Simplesmente dei meia volta e tratei de sair dali o mais rápido que pude. Saí andando uma barata tonta, mal conseguindo me firmar sobre os pés. Quase fui atropelada por um carro quando atravessei a rua. E quer saber, Deus me perdoe, mas talvez tivesse sido melhor. Aquela mulher não deve ter entendido nada. Deve ter me achado uma louca. Porque em vez de enfrentar a situação, tirar aquilo a limpo. Embora não tivesse nada para ser tirado a limpo, né? Tava tudo tão claro. Em vez disso, resolvi dar as costas para ela e voltar para minha casa. Que mais que eu podia fazer, meu Deus? E do que ia adiantar? Para começar, eu e ele não tínhamos mais nada um com o outro. Estávamos separados há mais de 5 meses. Tudo bem. O fato daquela mulher já estar grávida, de 7, era prova de que ele andava me traindo antes da separação. Mas adiantaria eu brigar com ele, armar uma cena? Olha, eu chorei tanto. Fiquei perambulando pelas ruas feito uma louca. Até que, para minha surpresa, dali a 1h30, mais ou menos, meu telefone tocou. Era uma mensagem. E quando fui ver de quem era, adivinha? Adivinha? Era do canalha.
Oi, Josi, me diga uma coisa. Foi você que esteve aqui em casa agora há pouco? Com certeza a mulher que falou comigo tinha contado para ele da nossa conversa. Por isso ele mandou aquela mensagem. Olha, pensei até em não responder, mas no impulso acabei confirmando. Eu tremia enquanto digitava. Ainda não tinha me recuperado do golpe. Ele respondeu em seguida. Acho que te devo uma explicação, né? Será que a gente podia marcar de conversar em algum lugar, um outro dia? Lembro que respondi de maneira automática. Acho melhor não. Aliás, você não me deu explicação nenhuma, amor. E também eu não sou burra, né? Já entendi tudo. Foi por causa dela que você me abandonou, né? Mesmo que na época você tenha dito que não tinha mulher nenhuma. Você descobriu que ela estava grávida? Aí não teve outra opção. Dali a pouco, ele mandou outra. Me desculpa, eu não queria que você tivesse descoberto assim. Juro que não queria te magoar. Fiquei ali pensando. Ele não queria me magoar. Tinha me traído, engravidado a outra mulher e me abandonado por causa dela. Só que ele não queria me enganar, nem me magoar, nem me ferir. Cheguei a perguntar: por que você não foi viver tua vida com essa mulher e teu filho, longe de mim? Será que você tinha de pedir para alugar minha casa, Mauro? Por que você fez isso comigo? Ele pediu desculpas mais uma vez. Falou que não tinha tido intenção. Achava que eu já tivesse superado o fim do nosso casamento. Por isso pensou que não teria problema nenhum alugar a minha casa. Depois acrescentou que se eu quisesse, ele ia procurar um outro lugar para alugar. E olha, era o que eu devia ter pedido que ele fizesse. Porque, convenhamos, foi muita crueldade da parte dele levar outra mulher para morar com ele na minha casa, para dormir no quarto que um dia foi nosso. E pior, a mulher estava grávida. Estava esperando um filho dele. Quando me deixou, ele mentiu. Disse que queria ficar sozinho. Ai, meu Deus, como uma pessoa pode ser tão falsa? E logo com alguém com quem ele dormiu na mesma cama durante tanto tempo. Falou que não tinha outra mulher. Tanto tinha que ela estava esperando um filho dele. Mesmo assim, apesar de tudo, não pedi que ele desocupasse lá a minha casa. Permiti que ele continuasse lá, até porque, depois de tudo, mas resolvi me afastar completamente. Inclusive pedi que ele falasse só com a minha irmã, quando precisasse tratar de alguma coisa relacionada ao sobrado. Foi uma rasteira, um baque. Sabe, já não bastava o que tinha feito. Mas quer saber, resolvi deixar quieto. Até porque ia sofrer mais ainda se resolvesse bater de frente, discutir. Melhor que eu faço, embora seja dolorido, é me afastar. Tentar curar o meu coração, cuidar da minha saúde mental. Isso sim. Só que não está sendo fácil. Dói muito. Só que não posso baixar a cabeça, né? Até porque, se eu não tentar, se eu não, pelo menos, reagir, quem que vai fazer isso por mim? A única coisa que eu posso fazer e que devo, embora seja difícil, é esquecer desse homem. É isso que eu estou tentando fazer, embora muitas vezes eu me pergunto, sabe naquela hora que dá aquela fraqueza, aquela moleza? Será que eu vou conseguir um dia? Será que eu vou conseguir, meu Deus? Será?